Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui da turma do segundo ano. A gente vai, basicamente nesse ano, estudar geometria. Tá? E nessa primeira aula, a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente do que é uma aula normal, talvez. A gente vai dar uma viajada um pouco, nessa aula de introdução ao que eu estou chamando de geometria euclidiana. Então, como assim a gente vai dar uma viajada? É porque inicialmente eu vou querer falar com vocês como a gente, nós seres humanos, a gente consegue conhecer a realidade. Então, quando a gente está tratando desse tema, como os seres humanos conhecem a realidade, a gente está falando um pouco de filosofia da ciência. E uma coisa que hoje em dia está muito claro em relação à filosofia da ciência, em relação a como os seres humanos conhecem a realidade, é que há uma diferença muito grande entre a realidade, que a gente vive e a nossa interpretação da realidade. Tá? Então, a realidade está aqui, em volta de todos nós, algo que existe fora de cada ser humano. E nós, como seres humanos, estamos tentando entender, conhecer a realidade onde vivemos. Tá? Então, a gente aqui vai estar observando essa realidade e vai tentar entender, como essa realidade é. Mas uma vez que a gente tenta entender como essa realidade é, a gente forma em nossa cabeça uma espécie de reprodução da realidade. Então tá aqui, eu vou tentar desenhar um cérebro para vocês, tá? Mas provavelmente esse desenho vai sair meio feio. Então isso aqui é um cérebro. Ou seja, na nossa consciência, a gente tenta formar como se fosse assim uma imagem da realidade. Mas essa imagem da realidade não é a própria realidade, tá? Essa imagem da realidade que a gente tenta formar, ela existe somente em nossa cabeça. Tá? Então, falando assim mais diretamente, se eu olho para uma cadeira, uma coisa é a cadeira mesmo, ela existe naquela realidade, mas na minha cabeça eu formo a imagem dessa cadeira, está na minha consciência. Então eu sei quantas pernas tem essa cadeira, isso tudo na minha cabeça. Eu sei, a depender do material, eu sei mais ou menos o peso que essa cadeira aguenta, eu sei a forma dessa cadeira, certo? Então, apesar de eu tentar assim, reproduzir essa cadeira o mais fielmente possível na minha cabeça, esse pensamento que eu faço da cadeira nunca é a própria cadeira. Tá? A realidade é muito mais complexa, do que a gente consegue reproduzir na nossa cabeça. Então, o que existe na nossa cabeça é somente a interpretação da realidade. Então, aqui eu tenho a interpretação da realidade na nossa consciência. Então, claro, essa interpretação nunca é uma cópia fiel do que existe na realidade, mas a gente tenta entender o máximo possível essa realidade. Mas por que eu estou fazendo essa viagem com vocês, aula de matemática, eu estou falando de filosofia da ciência? Porque essa coisa que a gente vai estudar, geometria, tem muito a ver com o que eu estou falando com vocês aqui. Tá? Na geometria, a gente vai estudar a realidade, mas não é qualquer coisa da realidade. A gente vai estudar as formas que existem nessa realidade. Então, é o que a gente chama de formas geométricas. Então, no estudo da geometria, vou botar aqui, o que é que a gente faz? A gente se concentra, ao invés de estudar a realidade toda, nas formas que existem na realidade. Certo? Então eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor, para o seu computador, para um carro, para um ônibus, para uma casa, você já identifica que existem certas formas ali que muitas vezes se repetem,
em vários objetos que estão ao seu redor, né? No seu lápis, no seu estojo. Então, a gente vai aqui, né, como matemáticos e matemáticas, fazer esse desenho de novo, observar essas formas, e aí na nossa consciência, vou fazer esse cérebro de novo meio troncho, a gente vai interpretar essas formas. Então, aqui na nossa consciência, eu tenho a interpretação dessas formas. Isso ocorre na nossa consciência, tá? Então, isso daqui, ó, a interpretação dessas formas geométricas que ocorre na nossa consciência é justamente o que a gente vai estudar na geometria. Então, a geometria é justamente, digamos, esse conjunto de conhecimentos a respeito das formas da realidade, mas esse conjunto de conhecimentos a gente vai construir na nossa cabeça. Então, é claro que existe assim, um paralelo, né, entre o que a gente pensa e as formas que realmente existem na realidade. Sendo que, apesar de ter um paralelo, ou seja, é possível traçar uma relação, essas duas coisas são diferentes. Então, por exemplo, eu vou traçar aqui uma diferença, né, entre o que está na realidade e o que está na nossa consciência. Ou seja, a geometria, né, que a gente vai estudar. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vê assim um pequeno furo no papel, ou quando a gente vê um prego na parede, ou quando a gente vê este símbolo, esse daqui, ó, que eu estou desenhando agora, ó, no papel, isso tudo existe na realidade, né? Tanto o furo, pequeno furo no papel, quanto se eu botar um prego na parede, quanto se eu pegar um papel e desenhar essa bolinha aqui, isso tudo existe na realidade. A gente vai interpretar isso, né, na nossa consciência como uma forma geométrica, que a gente chama justamente de ponto. Então, o que a gente pensa, né, na matemática, o que é um ponto, ele tenta, digamos, traduzir, né, ele tenta interpretar essas pequenas coisas que existem na realidade. Tá? E aí, na matemática, a gente vai dizer que um ponto ele não tem dimensão, certo? Ele não tem nem largura, né, nem altura, nem comprimento, certo? E aí aqui você consegue perceber, né, muito claramente como é diferente, porque por exemplo, um prego na parede, por mais pequenininho que ele seja, ele vai ter uma determinada dimensão, né? Ele vai ter uma largura, ele vai ter uma altura, certo? Mas na nossa consciência, a gente meio que exclui, né, essas dimensões, tá? E pensa no ponto como algo que não tem dimensão. Tá? Ele não pode ser medido, digamos, em nenhum dos lados, certo? Mas a gente precisa sempre, né, representar isso. Quando a gente está aqui dando aula, quando vocês estão fazendo o exercício, a gente precisa representar isso de alguma forma. Então, quando a gente está falando de ponto, a gente sempre vai desenhar essa bolinha assim, certo? E geralmente cada ponto vai ter um nome, tá? Então, do lado, eu coloco aqui o nome do ponto, que geralmente é uma letra maiúscula, tá? Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, aqui eu tenho um ponto C, e assim por diante. Lembre-se que quando vocês fazem esse pontinho assim, ó, no caderno de vocês, isso já é algo que está na realidade, tá? Se você fizer um pontinho no caderno de vocês, já é algo que está no seu caderno, tá? Não está mais na sua cabeça. Você já fez um ponto, aquilo é um objeto da realidade. Então, por isso, ó, se você for aproximar aqui esse ponto, ó, você vai ver, por exemplo, ó, que esse ponto ele tem largura e ele tem altura. Tá? Por quê? Porque ele já está na realidade, então ele vai ter suas dimensões. Na nossa consciência, tá? A gente sabe que um ponto não tem dimensão, ou seja, na geometria.
Isso daqui, ó, quando a gente faz um pontinho, né, no papel, ou aqui que eu estou fazendo no computador, é só uma representação, é só para eu dizer para vocês, ó, isso aqui é o ponto A. Tá? Se eu não precisasse falar isso para ninguém, eu só deixava na minha cabeça, tá? Mas para falar algo para vocês, eu preciso fazer esse pontinho e colocar o nome. Tá? Então, outra noção, né, muito importante que surge, eu vou botar aqui mais embaixo. Por exemplo, isso aqui são formas na realidade, né? Existe um outro tipo de forma. Por exemplo, se a gente pegar um grande cordão esticado, ou se a gente observar um trilho, né, de um trem, tá? Que vai assim e vai até o infinito. Então, um trilho de um trem, ou se a gente observar a linha do horizonte. Todas essas formas que existem na realidade, exceto a linha do horizonte, né? A linha do horizonte ela não existe realmente, é algo que a gente vê assim e acha que existe, mas na verdade é um fenômeno óptico da física. Mas suponha que exista, tá? Todas essas formas que existem na realidade, ela tem também o seu paralelo, né? A gente interpreta essas formas de uma determinada forma na nossa cabeça. Todas essas formas, elas nos dão a ideia de reta. Então, na nossa cabeça, ou seja, na geometria, né, que a gente vai estudar, essas formas que existem na realidade é interpretado como sendo uma reta. E na geometria, a reta ela só vai ter comprimento, ela tem uma dimensão só, ela só tem comprimento. Além disso, a gente sabe que a reta ela não vai ter começo nem fim, só tem comprimento, ou seja, ela não é uma parte só. Tá? Então, por exemplo, um grande cordão esticado, ele vai ter um início e um fim, né? Mas a reta na nossa cabeça, né, que é a ideia que a gente vai ter desse cordão, ela não tem nem início nem fim, tá? Ela vai infinitamente tanto por um lado quanto pelo outro. Então ela não tem começo nem fim. Tá? Essas são as propriedades da nossa reta. Deixa eu só aumentar aqui esse parêntese. Do mesmo jeito que o ponto, né, a gente precisa, assim, para a gente se comunicar, a gente precisa representar esse ponto, né, no papel, de alguma forma. Apesar de ele estar somente na consciência. Mas se eu quiser representar, né, ele no papel, como é que eu represento uma reta? Eu desenho o que a gente chama de reta, tá? Que é simplesmente um traço. Tá? Isso aqui é a representação de uma reta. E, assim como o ponto, uma reta também tem nome. Tá? Vou dizer que, por exemplo, essa reta aqui, ó, é a reta R. Essa aqui é meu R minúsculo, tá? É bem feio, mas vocês vão se acostumar. Então, geralmente, né, eu falei para vocês que o ponto a gente dá um nome com a letra maiúscula, A, B, C. Geralmente a reta a gente dá um nome com letra minúscula. Então isso aqui é a reta R. Isso daqui, por exemplo, eu posso dizer que é a reta S. Eita. É a reta S. Tá? E aí eu poderia botar outros exemplos de reta aqui, mas eu vou parar somente nesses dois. Só uma observação, né? Às vezes, na representação da reta, algumas pessoas colocam aqui uma seta para um lado e uma seta para o outro. Justamente para indicar, ó, que não tem começo nem fim. Tá? Mas aí tanto faz vocês fazerem dessa forma ou dessa. As duas formas são aceitas. Bom, outra noção, né, de forma muito importante que tem na realidade é a forma que a gente percebe assim numa folha de papel, por exemplo. Então, deixa eu botar aqui uma folha de papel. Ou se a gente pensar nas águas tranquilas de um lago. Ou se a gente pensar assim, um piso, né, de uma quadra de esporte que não tem curvas. Então, o piso de uma quadra de esporte. Tá, tudo isso dá a ideia da gente, para a gente, né, de algo que na matemática, na nossa consciência, a gente chama de plano. Tanto é que muitas vezes a gente fala assim, né, o piso ele é plano. Ou quando as águas de um lago, né, ficam tranquilas, tá, não tem correnteza, não tem pedra para agitar, a água fica ali plana, uma folha de papel é plano. Então a gente tem a ideia, tá, de todas essas coisas de algo que a gente chama de plano na geometria, ou seja, na nossa cabeça.
Tá? E o plano, ele vai ter assim, ele vai ter duas dimensões. Ele tem o comprimento, tá? Que a reta também tem, e como se fosse assim a altura. Tá? Ele tem uma dimensão que vai para a direita ou para a esquerda e outra dimensão que vai para cima e para baixo. Então o plano ele tem duas dimensões. Tá? É como se fosse assim o comprimento e a altura. O que ele não tem é largura. Então, mais uma vez, para mostrar a diferença, né, entre o que existe na realidade e o que existe na nossa cabeça. Se você pegar uma folha de papel, ele vai ter comprimento, assim como o plano, e ele vai ter a altura, assim como o plano. Mas a folha de papel, por mais fina que seja, se eu pegar aqui uma folha de papel, por mais fininha que ela seja, ela tem, talvez a gente possa chamar de profundidade aqui, né? Tem uma espessura essa folha de papel. É bem fininha, mas tem uma espessura. Tá? Na nossa consciência, o plano ele não vai ter, tá, essa espessura, só vai ter duas dimensões que a gente pode pensar como sendo comprimento ou altura. Tá bem? Geralmente a gente representa o plano fazendo esse desenho aqui, ó. Certo? É como se a gente pensasse, como se a gente estivesse vendo assim uma folha de papel em três dimensões. Então, algumas vezes a gente fecha isso daqui, né? Faz tipo como se fosse um plano, mas às vezes a gente deixa isso aqui aberto só para indicar, ó, que vai até o infinito, né? Ele não tem limite, nem para um lado nem para o outro. Tá? Então, mas geralmente aqui eu vou desenhar fechado assim, ó. Porque você sabe, tá? Que ele não tem limite nem para um lado, nem para o outro. Então isso daqui é a representação de um plano. E geralmente a gente dá o nome do plano com as letras gregas. Então você vai ver muito plano, por exemplo, que a gente dá esse nome assim, ó. Plano alfa está aqui. Aí eu posso desenhar... Vou desenhar um plano beta. Vamos ver se meu desenho fica bom. Que ele meio que passa por dentro de alfa. Só para vocês terem aqui uma ideia de posição, tá, desses planos. Então ele passa por aqui assim, ó, e vai até aqui embaixo. Tá, então eu tenho aqui esse plano. Você vai ter que exercitar um pouco a criatividade, a imaginação. Mas eu tenho esse plano, ó, plano beta. Tá aqui por trás, ó. Ele tá aqui assim. Então, um plano tá assim, outro plano tá assim. Então, o nome geralmente a gente dá letras gregas, tá? Alfa, beta, gama. Não se preocupe que com o passar da aula vocês vão aprendendo esses nomes, tá bem? Bom, além de ponto, reta e plano, a gente tem uma noção muito importante que é a noção de espaço. Na nossa realidade, o que é o espaço, né? O espaço é tudo que está ao nosso redor, tá? É meio que o local que contém tudo, né? Que engloba tudo. Então, o espaço na nossa consciência vai ser similar. Tá? O espaço vai ser o local. Vou botar entre aspas aqui, né? Porque isso tudo está na cabeça da gente, tá? Não é o local mesmo, mas seria o local que contém todos os pontos, retas e planos. Tá? Esse seria o nosso espaço. Tá bem? Então, isso que eu acabei de falar para vocês, ó, eu falei sobre o ponto, sobre a reta, sobre o plano e sobre o espaço, é o que a gente chama na matemática de noção primitiva. Então, o que são essas noções primitivas? São essas quatro noções aqui de ponto, reta, plano e espaço que, de certa forma, assim, é tão óbvio, tá? Que é o ponto de partida para a construção da geometria. Então, eu não falei para vocês que a geometria existe na nossa cabeça, né? A gente precisa começar a desenvolver essa teoria, tá? A teoria geométrica, de algum local. Então, para isso, a gente precisa dessas noções primitivas.
que são noções que assim não têm definição matemática. A gente simplesmente aceita essas noções porque elas são muito básicas, tá? A gente faz essa relação com a nossa realidade e meio que essas 4 noções, ponto, reta, plano e espaço, são o ponto de partida de onde a gente vai construir toda a nossa teoria. Então deixa eu escrever, né, para não ficar solto, isso aqui que eu acabei de falar. Então ponto, reta, plano e espaço são noções primitivas. Mas o que são essas noções primitivas? Né? São coisas aceitas sem definição. Então, tudo que a gente for ver a partir de agora na matemática, a gente vai dar uma definição. O que é uma definição? É dizer o que é. Então, eu vou dizer, por exemplo, o triângulo é isso. Então, estou dando uma definição precisa sobre o que é isso que a gente chama de triângulo. Sendo que ponto, reta, plano e espaço não tem definição, tá? Eu não falei para vocês, ó, ponto é isso. Eu dei uma noção somente, né, do que seria essa noção primitiva, ou seja, essa coisa mais fundamental que eu estou chamando de ponto, que eu estou chamando de reta. Então, eu tenho necessariamente essas 4 noções primitivas. Por que a gente precisa partir, né, dessas noções primitivas? Porque senão a gente vai ficar sempre explicando, por exemplo, o que é o ponto. Aí eu vou tentar explicar o que é o ponto. Mas quando eu vou tentar explicar o que é o ponto, eu vou falar sobre outras coisas. E aí você vai perguntar, mas o que é essas outras coisas que você está falando? Aí eu vou sair explicando. Então eu vou sempre explicando para trás, e se eu continuar essa explicação, se eu continuar, eu fico explicando até o infinito. Então eu preciso partir de um ponto ficou feio. Eu preciso partir de certas noções que a gente aceita sem definição. Tá? Então, como se fosse meu ponto zero, tá? Como se fosse o Big Bang. E aí, a partir dessas noções primitivas, eu vou explicar tudo que vem adiante. Tá? Então, tudo a partir de agora vai ter uma definição. Tá? Eu vou dizer exatamente o que é, mas ponto, reta, plano, espaço, eu só dei uma noção do que é para vocês. Então, esses são o ponto de partida para a criação da geometria na nossa consciência. Além dessas noções primitivas, tá? Eu preciso de um outro ponto de partida, que é o seguinte, o ponto, a reta, o plano e o espaço, eles têm certas propriedades. E essas propriedades, essas propriedades iniciais, tá? A gente também vai ter que aceitar que essas propriedades são verdadeiras. Então, além assim, da gente não ter uma definição do que é ponto, reta, plano e espaço, a gente vai partir de certas propriedades de ponto, reta, plano e espaço que a gente vai aceitar como verdadeira sem ninguém provar que essas propriedades são verdadeiras. Mas por que a gente vai aceitar que elas são verdadeiras? Porque elas são muito básicas, tá? Elas dizem respeito às questões mais básicas das formas que existem no universo. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui antes de dar um nome, tá? Uma dessas propriedades diz o seguinte: por 2 pontos distintos. O que é distintos? Distintos é diferentes. Tá? Então, se eu tenho 2 pontos distintos, por exemplo, esse ponto A e esse ponto B, vocês acham que passa quantas retas por A e por B ao mesmo tempo? Somente pode passar uma reta, né? Se a gente pega 2 pontos distintos, só tem uma reta que passa entre esses 2 pontos. Então, por 2 pontos distintos, passa uma única reta. Então, se eu tenho aqui, ó, ponto A e o ponto B, só tem uma reta que eu vou chamar de R, que passa ao mesmo tempo por A e por B.
Tudo bem, né? Pode ter outra reta aqui, ó, que passa por A, mas ela não vai passar por B. Pode ter outra reta aqui, ó, que passa por B, mas não vai passar por A. Então, isso é uma noção muito primitiva, tá? Que a gente vê assim que nos parece, né, muito óbvio, muito claro, a gente tem certeza que é verdade. Então, isso daqui é uma propriedade entre ponto e reta. Outra propriedade é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui um pouco mais embaixo. Se eu tivesse somente um ponto, digamos o ponto A, eu tenho certeza que por esse ponto passam quantas retas? 1, 2, 3, 4. Eu podia ficar fazendo isso aqui até o infinito, né? Então, um outro exemplo, deixa eu botar aqui na ferramenta correta, de um outro postulado é esse, né? Por um ponto passam infinitas retas. Tá? Alguém vai duvidar disso? Que por um ponto passam infinitas retas? Eu acho que não, né? Então, essas são essas verdades, assim, né? A gente vai aceitar como sendo verdade, mas não tem prova, tá? É o que a gente imagina que de fato é assim, tá? Então, essas verdades, a gente dá um nomezinho específico na matemática, a gente chama de postulado ou axioma. Tá? Então, postulados, ou um outro nomezinho é axioma, são as propriedades fundamentais de ponto, reta, plano e espaço, que são aceitas sem demonstrações. Essas propriedades são aceitas sem demonstração. Tração, ou seja, sem prova. Tá? Ninguém prova isso. Mais uma vez, né, se a gente for tentar provar isso daqui, ó, por dois pontos distintos passam uma única reta. Aí a gente vai argumentar alguma coisa. Aí, isso que a gente argumentou antes, aí alguém vai falar, mas por que isso é verdade que você falou? Aí você vai dar outra explicação atrás. Mas essa coisa que você falou atrás precisa também ser explicada. Então, em algum ponto você vai ter que parar e dizer, olha, isso daqui é tão simples, é tão fundamental, que a gente vai ter que aceitar sem prova, sem demonstração. Então, isso é o que a gente chama de postulados. Bom, então eu poderia agora, né, escrever para vocês todos os postulados da geometria que a gente vai estudar. Se eu não me engano, no livro de vocês tem 11 postulados. Mas se eu fizesse isso, ia ficar muito chato, tá? Porque você escreve assim 11 afirmações e aí a aula fica muito entediante. Então, ao invés de escrever aqui, né, um por um, na lista de exercício eu vou pedir que vocês leiam esses postulados e respondam algumas perguntas. Aí eu acho que fica um pouco mais dinâmico. Tá certo? Então, para acabar a aula, eu só vou fazer uma pequena observação. Esses postulados, eles foram, ou seja, essas afirmações, né, eles foram desenvolvidas por um matemático grego, ou pelo menos ficou conhecido, né, como esse matemático grego, que foi Euclides. Tá? Então, por isso que a gente chama, né, essa geometria, ó, de geometria euclidiana. Porque vem, né, esses postulados, quem falou pela primeira vez, ou na verdade ele escreveu um livro, esse matemático se chama Euclides. Tá? Então, tem esses postulados que são os postulados de Euclides. Tá? Então, é essa geometria que a gente estuda no ensino médio. Mas, como vocês podem imaginar, né, em todo canto tem treta. Então, tem gente que olhou assim para esses postulados de Euclides, né? Ou seja, essas afirmações que para Euclides eram muito óbvias. Tem gente que olhou assim e disse, isso não é óbvio não, isso não está certo não, né? Tem
A gente pode discordar de alguns postulados. Então, por exemplo, isso a gente não vai estudar não, tá? Eu estou falando a título de curiosidade. Se a gente pensa, por exemplo, a gente está estudando o planeta Terra. Certo? Então, aqui está o planeta Terra, ó. E a gente pode estar estudando geometria no planeta Terra. Ou seja, tem duas cidades aqui, tá? Digamos, uma cidade aqui na Europa, sei lá, que eu vou chamar de cidade A, e uma cidade aqui na América do Sul, que eu vou chamar de cidade B. Se a gente quer ir de B até A ou de A até B, ou seja, a gente quer ligar esses dois pontos, a gente pode fazer isso através de uma reta, né? Mas qual é o problema? Se a gente está no planeta Terra, as retas são curvas. Tá? Por quê? Porque se a gente fizer uma reta aqui, ó, como a Terra é um formato aproximadamente esférico, se a gente fizer uma reta mesmo, vai passar por dentro da Terra. Então, se a gente for de A até B, a gente vai ter que ir pela superfície da Terra. Então, o trajeto da gente vai ter que ser curvo. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer esse trajeto aqui, ó, de A até B. Mas eu posso fazer também, ó, esse trajeto aqui, ó, de A até B. Então, a depender de onde a gente esteja, tá? De que tipo de espaço a gente está considerando, por dois pontos podem passar mais de uma reta. Tá? Isso é muito comum, pelo menos eu suponho, tá? Que eu não sou físico, quando a gente vai estudar a teoria de Einstein. Tá? Que a teoria de Einstein diz que o espaço é curvo. Então, se o espaço é curvo, a gente não tem as retas que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que é a geometria euclidiana. Então, as retas são curvas. Então, por dois pontos, vai passar mais de uma reta. Então, eu só queria assim, falar para vocês dessa curiosidade. Esse tipo de geometria não é o único tipo de geometria, tá? Existem outras formas, outras maneiras, né, de interpretar as formas na realidade. Vai depender qual o seu objetivo, vai depender de um monte de coisa. Sendo que aqui no colégio, tá, no ensino médio, a gente vai estudar somente essa geometria, que é a geometria euclidiana, tá? A geometria de Euclides. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.